Olá, este é o canal Meu Mundo Autista, ou o podcast Meu Mundo Autista, e esse aqui é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí mais uma vez me ouvindo, ou vendo. Então, porque nós temos plataformas para todo lado, seja de áudio ou vídeo. E por isso que é importante que você curta, que você compartilhe, que você ative a notificação para que a informação possa subir assim que as pessoas fazem a busca. Quem está procurando? Muita gente. Só para vocês terem uma ideia, dentro da rede social, 55% mais ou menos do público que vem procurar sobre o tema autista são mulheres. Sim, são mulheres. E grande parte delas são mães. E uma grande parte dessas mães está desesperada atrás de informação. Por isso que é tão importante que a gente compartilhe, que a gente leve a informação até elas. Porque talvez, diferente de você que já conhece um pouco mais de autismo, existe alguém que está sentado nesse momento assistindo esse vídeo e que está com suspeita, recebeu um diagnóstico suspeito que seu filho, que sua filha pode ser autista. E aí o desespero faz a gente procurar informação. E a informação correta tem que chegar a essas pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês para que chegue até elas. Então, esse mês de março, onde a publicidade dá hiperfoco à mulher, e a mulher é o ano inteiro, né, gente? Não é só o mês de março, mas esse mês de março, de forma especial, a gente vai trabalhar os assuntos relevantes que elas mandaram para a gente, né, sobre o que queriam ver. Então, vamos começar pelo autismo do zero. Gente, o autismo, o nome correto dele é transtorno do espectro autista. Desde a manifestação mais branda até a manifestação mais severa, uma coisa eles têm em comum. Todo esse espectro autista, imagine um arco-íris, tá? Então, todo esse espectro autista tem uma coisa em comum. É a dificuldade em relacionamento social. Ou não é provocado por ele. É uma coisa da natureza do autismo. A criança, o jovem, o adulto tem muita, pouca dificuldade em se relacionar socialmente. E isso é o que condiciona todos o espectro. Mas há outras apresentações dentro do espectro autista, como a presença ou não de déficit intelectual, presença ou não de déficit de fala, de comunicação. Então, quanto mais apresentam déficits, mais essa criança, esse jovem, é diagnosticado para o outro lado da coluna, caminhando do leve em direção ao severo. Quanto menores são as manifestações, caminha para a parte mais branda, era aquilo que nós chamávamos de Asperger, que nós já explicamos que a partir de 2022 some o nome Asperger e aí vira simplesmente o autismo nível 1 ou autismo leve, tá bom? Nós preferimos autismo independente, nós falamos nesse card aqui, tá? Então, vamos lá. Gente, e aí, quando a gente fala de espectro autista, muita gente já associa, não, existem as comorbidades associadas ao autismo. Muitas vezes a gente assistiu vários filmes, tem muitos filmes na internet falando do autismo, tem? Tem, mas nem todos eles retratam puramente a verdade, ou simplesmente o que é o autismo, porque precisa apresentar uma coisa que te prenda na TV. Então, muitas vezes o autismo é meio caricato, é apresentado na televisão. Mas nós já falamos sobre isso e essa semana, inclusive, vai ter um podcast bem legal, inaugurando o podcast, Nanda Comenta, Nanda Maravilha, ela, Fernanda Taide, Fernanda Beatriz, como ela gosta de ser chamada, ela vai falar sobre isso, ela vai comentar The Good Doctor, fantástico. E a Fernanda é autista, tá? Então a gente gosta de trazer isso pelo lugar de fala do autista. Então não perde essa semana, tem mais essa situação. Então quando a gente fala das outras situações ligadas ao autismo, eu vou falar, existe comorbidades. É esse nome gigante que eu coloquei aqui embaixo. Gente, nem todo autista vai ter as comorbidades que o outro tem. Lembra que nós falamos que a única coisa em comum é a interação social. Comorbidades, elas podem aparecer dependendo do grau do autismo que seu filho, que sua filha tem. Então, se a gente colocar, perdão, se a gente colocar doenças que podem aparecer, porque comorbidade é doença. Então, o autismo, primeira coisa, seu autismo ou o transtorno do espectro autista é uma condição, não é classificado como doença. Então já tira isso da sua cabeça. Meu filho é doente. Não, ele não é doente. É uma condição, tá? Então, quando fala que seu filho tem uma comorbidade,
Ah, então ele tem uma patologia associada ao autismo. E essa comorbidade precisa ser tratada e ser cuidada, porque ela tem uma tendência muito grande de potencializar os traços autísticos. Então é por isso que muitas vezes os medicamentos são usados para tratar as comorbidades e não o autismo. A gente precisa deixar isso muito bem claro, porque muita gente, muita mesa, fica vendendo que pode tirar o autismo do seu filho. Isso é charlatanismo. Então, quando nós falamos de comorbidades, falamos de medicamentos, ou de padrões, ou de terapias comportamentais. Existem algumas coisas que vão aparecer. Por exemplo, outro termo estranho, estereotipias. Gente, estereotipias, eu deixei um card, vou deixar marcado aqui em cima, um card falando o que são as estereotipias. Assista, vale a pena. Porque muita gente fala assim, ah, mas todo autista tem estereotipia. Pois é, gente normotípica, dita normal, também tem. Ou tu acha que roer unha não é uma estereotipia? E é só autista que tem isso? Né? Você que está preocupado enrolando o cabelo, eu já não tenho, mas enrolando o cabelo, isso é uma estereotipia. Bater, estalar os dedos, ficar batendo o pé esperando, é uma estereotipia. A estereotipia passa a ser um problema, gente, dentro do autismo, quando você percebe que aquele comportamento já acontece há mais de 2 meses. E continua acontecendo. Uma criança que de repente brinca de forma diferenciada com o brinquedo. Ao invés de ele brincar como seria esperado brincar, ele tem um interesse muito específico, por exemplo, pela roda do brinquedo girando. Ou ele gira o brinquedo. Esse comportamento estereotipado, esse comportamento repetitivo por mais de 2 meses, esses abre o alerta para que você procure o pediatra, o neuropediatra ou psiquiatra infantil para verificar o que está acontecendo com seu filho. Mas, gente, de onde que veio o autismo? Olha, a ciência leva em consideração uma coisa muito importante. Ela diz que 97 a 99% é genético. É. Ah, mas a culpa é minha? Quem que está falando de culpa aqui? Né? Então, se é uma condição genética, houve alguma alteração nesse caminho que veio com você, carrega com você, ou vem pela sua herança, gente, isso aí só representa acho que 81%. Mais ou menos é nessa faixa, o que vem de você. A situação genética ainda tem outra condição, que são as condições ambientais. Há dados, mas ainda precisa-se de mais cuidado na publicação desses dados sobre interações ambientais. Por exemplo, o uso de medicamentos pesados na gravidez. Mas eu não estou aqui dizendo que isso é verdade. São dados levantados porque você vai encontrar isso na internet. O Dr. Google, né, nós precisamos explicar isso para todas vocês. Não desespere e não se maltrate nesse nível. Nesse momento, quando você descobre o diagnóstico, o foco não é, gente, saber de onde veio o autista. Então você, pai que está assistindo, por gentileza, faz esse favor, não bota a culpa na sua mulher. Não acha que foi culpa dela, que ela não tomou isso ou tomou aquilo. Porque até pouco tempo atrás, dizia-se que crianças tinham problemas neurológicos porque não tomavam ácido fólico. Depois, algumas pesquisas vieram apontar que poderia ser o ácido fólico. Oxi. Então, quer dizer, a ciência evolui e vai fazendo questionamentos. A ciência se pergunta o tempo inteiro. E a verdade, ela caminha de um lado para o outro o tempo inteiro. Então, nesse momento, o foco não é descobrir de onde veio o autismo, mas sim como eu posso ajudar meu filho, minha filha. E olha uma coisa, quando inicia o tratamento do filho, da filha, inicia o tratamento dos pais. Não existe tratamento psicológico, não existe tratamento infantil sem os pais. É importante. Então, pai, mãe, você achando que porque seu filho é autista, você tem que tratar seu filho. Na verdade, você tem que cuidar bastante também de você, né? Quando a gente fala de sinais, esses sinais, gente, do autismo, mas como é que eu identifico o sinal? Gente, se você procurar na internet, você vai encontrar uma lista imensa de sinais que podem dar alguma direção que algo está acontecendo diferente. Uma criança que de repente, ao ser chamada, ela não responde, ou que ela não brinca de forma convencional com algum brinquedo. Não é andar na ponta dos pés que é indicativo de autismo.
falamos agora há pouco aqui sobre uma comorbidade, sobre hábitos. Se a criança fica mais que 2 meses num determinado hábito, assim, aí eu preciso investigar. Agora, o fato da criança ter um. Eu escuto, vejo direto, gente, como tem no Facebook, gente que prega informação em verdade, tá? Eu fico admirado, eu sou fisioterapeuta. Então eu olho para essas situações assim e fico, gente, por favor, isso é neurológico, isso é normal. Acontece nas crianças e é um ajuste da marcha, andar na ponta dos pés. Outros sinais realmente são importantes que você analise após algum tempo de repetição. Então, se você hoje, seu filho, tem uma suspeita de diagnóstico, comece a anotar, sem neurose, o que está acontecendo, o que ele faz. Porque na próxima visita, na próxima oportunidade que você tiver contato com o pediatra, com o neuro, com o psiquiatra, esses que dão a validade do diagnóstico, ele pode convocar uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional para ajudar o psicólogo e outros terapeutas para poder dar informação. E, em alguns casos, o psicólogo chama, inclusive, toda a família mais próxima daquela criança para responder questionários, para poder todos eles falarem se eles viram de fato esse comportamento na criança. Então, o diagnóstico do autismo não é porque ela não está com o calcanhar no chão. Existe uma coisa mais complexa. Quando a gente fala de sinais, sintomas ainda, a gente percebe que a criança autista muitas vezes ela entra em pânico fácil por causa de hipersensibilidade. Mas como assim? Agora há pouco falou que eu chamo ela, ela não me atende? E aí vem uma pergunta importante dos pais. Para que faz aquele tal daquele exame Bera? É porque é tão difícil fechar o diagnóstico do autismo que eu preciso descartar tudo que não é. Então, já que a criança não me responde, a primeira coisa eu vou saber se ela está ouvindo. Então, por isso que faz o Bera. Então, quando o médico pede para você fazer o Bera, é para saber se ela ouve. Porque se ela ouve, ela vai descartando, o médico vai descartando outras situações ou patologias que podem ser, até sobrar somente o autismo. Então, boa parte dos exames que nós fazemos no início do tratamento do autismo, que começa pelo diagnóstico, boa parte, inclusive aqueles de investigação genética, é para saber uma condição no cérebro sobre a proporcionalidade da bainha de mielina, que é uma outra investigação que os cientistas fazem, né, sobre o autismo, para poder chegar ao diagnóstico fechado e preciso. Porque o diagnóstico preciso não é mais importante do que você começar a incentivar a tua criança. Esses dias conversando com o pai do Yuri. Oi, Yuri, tudo bom? Olha, gosto muito de ser Yuri. Então, o Yuri, ele falou assim, mas eu não tenho terapia aqui na minha cidade, está difícil, tem poucos médicos especializados. Leva seu filho lá para fora, vai brincar, aproveita o tempo. Então, estímulo, enquanto não chega o diagnóstico, é a melhor coisa que você faz. Então, se eu estou com medo, se eu estou preocupado, tantos sinais, uma lista de sinais. Eu vou deixar um link aqui de um site que eu achei bem bacana, que fala um monte de sinais que você pode identificar, mas não pode ser a neurose. Então, se o médico ainda está naquele processo de investigação, mãe, pai, aguarda, vai ser duro. Eu sou pai de 2 crianças que tiveram que passar pelo diagnóstico e ambos são. Uma delas não fala. É difícil, a gente entende, a gente vai sofrer pra caramba, mas o autismo merece que os pais sejam pais mais maduros, tá? Porque se não tiver pais maduros, o autista vai sofrer. Então, nesse momento agora em que você está sofrendo, que você não sabe nada, a gente leva com toda a paciência do mundo esse momento. Toda. Respeite. Não vá pela cabeça dos outros, e principalmente daqueles que não sabem nada de autismo. Principalmente aqueles vizinhos que ficam falando: o que seu filho tem? Isso é a paciência, porque se você não sabe ainda, eles também não. Tenha paciência com eles, mas também feche os ouvidos para não ouvir tanto. A gente vai fazer um segundo episódio desse, porque a gente vai até falar de outros assuntos que estão bem do autismo do zero. Então, eu gostaria que você participasse e nos ajudasse. E se você tem perguntas, deixa aqui ó, na descrição desse vídeo, tá certo? Até o episódio 2 do zero.